O projeto é o Conciliare, Confidently Changing Colonial Heritage. A entidade financiadora é a Comissão Europeia, através do Horizon Europe. O financiamento são cerca de 3 milhões, 2 milhões 800 mil e tal euros. O Conciliare procura estudar as mudanças que têm havido nas representações do colonialismo. O colonialismo foi visto durante muito tempo, e ainda é visto, como algo que trouxe desenvolvimento aos povos colonizados, que trouxe civilização, e isso é algo que está imbrincado na identidade europeia. Os europeus como os portadores de civilização. Essa representação tem vindo a ser posta em causa, tem vindo a ser questionada a favor de uma outra, que aponta o colonialismo como violência, exploração, trabalho forçado, escravatura, que tem consequências ainda hoje nos processos de discriminação a vários níveis, inclusive o racismo. O Conciliare estuda estas mudanças, como é que elas têm estado a acontecer na Europa, em 4 domínios principais do património cultural, digamos assim, que são eles, portanto, os manuais escolares, os espaços públicos, os nomes das ruas, das estátuas, os nomes das praças. Um terceiro, que são os museus, as coleções que os museus têm, as exposições que fazem. Um quarto, que são produtos culturais, chamamos assim, até produtos alimentares, por exemplo, e tradições culturais que existem à volta do passado colonial na Europa. Temos países com este passado colonial, temos Portugal, Bélgica, Itália, Países Baixos, e temos 2 países que não têm este passado colonial, que é a Finlândia e a Croácia. Porquê? Precisamente por essa ideia de que as representações do colonialismo estão muito ancoradas na identidade europeia. Então, nesse pressuposto, também é importante saber como é que países que não têm esse passado, se verifica ou não este tipo de mudanças nas representações. O projeto estrutura-se muito à volta da psicologia social, mas tem outros investigadores, tem investigadores da história, da sociologia, da antropologia, dos estudos de comunicação, dos estudos culturais, de género, etc. Portanto, é um projeto claramente interdisciplinar. Coimbra coordena o projeto no seu todo, e Coimbra também é líder do primeiro Work Package, que é assim que se chama, ou seja, dos estudos sobre esse domínio da educação, o domínio dos manuais escolares. Portanto, o estudo é feito em Portugal, na Finlândia e na Itália. E nos 3 países, o que nós fizemos foi analisar os manuais escolares desde os anos 50 até agora, no texto e na imagem. Na segunda etapa, nós estamos agora a começar uma parte das entrevistas, que no fundo o que nós queremos saber é como é que os cidadãos europeus reagem, como é que eles interpretam, como é que eles percepcionam, como é que eles reagem às imagens que aparecem nos manuais escolares. Estamos a fazer isto com as pessoas que têm entre 16 e 19 anos, as pessoas que são os seus pais e as pessoas que são os seus avós, ou pelo menos têm a idade dos pais ou dos avós. E estamos a fazer também com diferentes grupos étnicos, chamemos assim, com a maioria, aqueles que são descendentes dos colonizadores, e a minoria, os que são descendentes dos colonizados. E estamos também a ter em consideração as diferenças de género, isto em todos os diferentes grupos considerados. Porquê isto? As diferenças de geração, porque há alguma pesquisa que aponta para que estas representações do colonialismo se têm vindo a transformar claramente entre diferentes gerações, sobretudo as gerações dos avós, as gerações que viveram diretamente o colonialismo têm uma outra representação do colonialismo do que têm aqueles que nunca o viveram. E também os diferentes grupos, porque obviamente a memória coletiva que há do que foi o colonialismo não será a mesma para os descendentes do grupo colonizador e para os descendentes do grupo colonizado, sendo que nós na psicologia social sabemos pouco sobre as minorias, sabemos alguma coisa, mas temos muito mais dados sobre a maioria do que sobre as minorias. O projeto tem um impacto direto, basta ver que estas questões hoje em dia estão em cima da mesa. O projeto não é só sobre o passado, o projeto é sobre a atualidade, se quiser, destas representações. Como é que estas diferentes representações têm impacto hoje em dia nas sociedades europeias, nas relações entre grupos, nas relações interculturais. E também tem o objetivo de depois fazer mudar alguma coisa nisso, tal como está no título e como está no que foi prometido à Comissão Europeia, também tentar criar confiança nessas transformações. Os resultados da primeira parte, portanto, da análise dos manuais, quer texto, quer imagem, começam a estar concluídos, e aí o que nós vemos nestes 3 países é que há qualquer coisa de comum, é de facto essa ideia de superioridade europeia e de uma minimização de 2 coisas, da violência que houve no colonialismo e a minimização da ação dos grupos colonizados. Portanto, em comum temos isto. O que nos vem dar razão quando nós pensámos que era bom ter países que não tenham tido um passado colonial além-mar, porque de facto uma das coisas que nós nos perguntávamos era: e será que nos manuais escolares de Helsínquia vamos encontrar alguma coisa a este respeito? E de facto encontra-se. E encontra-se com esta ideia que eu acabei de vos dizer. Na Finlândia, a referência é muito mais europeia que nacional, o que se compreende, não é? A Finlândia não esteve diretamente envolvida, como a Itália e como Portugal, e há uma apresentação, como é que vai dizer, mais variada
e quase menos púdica do colonialismo. Na Itália, nos manuais estudados, o colonialismo aparece muito ligado ao período fascista e mantém-se uma negação dos erros cometidos. Em Portugal, o colonialismo aparece de uma forma muito lusotropicalista, se quiserem, que é a ideia de uma exceção do colonialismo português, que o colonialismo português foi benevolente, não aparece praticamente nada sobre a violência, as coisas erradas ou as coisas que foram manifestamente condenadas, isso não aparece, está praticamente aquilo que uma colega que também faz parte chama de amnésia social, está claramente lá presente. Isto são os primeiros resultados.